Olá, pessoal! Estamos aqui começando mais um episódio do nosso Renovation Cast. Sejam bem-vindos a esse episódio que tem transformado pessoas, esse nosso podcast que tem transformado vidas através da renovação de mente. Eu sou Dabni Ataíde e hoje eu vou conversar aqui com uma pessoa muito especial, que é Letícia. Nós hoje vamos conversar sobre evangelismo infantil. Então, eu queria aqui dar as boas-vindas à nossa irmã Letícia. Seja muito bem-vinda, Letícia, para esse nosso papo de hoje, né, sobre evangelismo com crianças. Seja muito bem-vinda, sinta-se à vontade, né, que pessoas possam ser tocadas nesse episódio de hoje, né, que o Espírito Santo esteja aqui falando, né, através desse assunto que muitas vezes ele é um pouco deixado de lado, que é a questão do evangelismo infantil. Mas antes da gente adentrar nesse assunto, Letícia, eu queria que você se apresentasse aqui pra gente. Quem é Letícia? Boa noite, gente. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. E também, assim, esse tema realmente é algo que eu trabalho já há muito tempo. E é muito bom você poder falar daquilo que você vive e daquilo que você tem um domínio. Então, a evangelização com criança realmente é algo que arde no meu coração. Então, muito feliz de poder falar um pouco sobre isso. Amém. Meu nome é Letícia. Vou falar um pouquinho sobre, na minha área profissional, né? Eu sou formada em biologia, sou professora. Então, sou professora de ensino fundamental e ensino médio. E hoje eu faço seminário de teologia, estou finalizando agora no final do ano. Então, eu sou da Primeira Igreja Batista em Pombos. E lá, hoje, eu sou seminarista da igreja e trabalho com crianças. Então, toda a área de evangelização e missões da igreja é comigo. Então, é uma área realmente que eu trabalho e que realmente tem sido maravilhoso ver o agir de Deus através do evangelismo com criança e ver como o Senhor usa as crianças, né? Então, realmente, é algo que eu vivo diariamente. Amém. E assim, Letícia, né, o nome do nosso podcast é Renovation Cast, né, que traz essa questão da renovação de mente, né, que a Bíblia fala pra gente lá em Romanos. E aí eu queria que tu contasse pra gente quem é Letícia antes de conhecer a Cristo, ou como Letícia conheceu a Cristo. Tu pode compartilhar pra gente um pouquinho do teu testemunho com Jesus? Eu tive um encontro com Cristo, assim, realmente, eu acredito que foi na minha adolescência, mas, assim, eu fui criada na igreja, então, meus pais eram cristãos, são cristãos, e eu tive eu acho que é muito importante a presença dos pais. Então, assim, o meu pai e a minha mãe realmente eram um exemplo. Meu pai, muito mais, que a gente realmente caminhou com ele. Então, ele era um exemplo. Então, a gente via ele evangelizando. Ele trabalhava com congregações, ele trabalhava com crianças que ele treinava e futsal. Então, eu via realmente a importância de ele implantar o evangelismo no meio onde ele estava. Então, ele trabalhava com jogos, ele era treinador, então ele evangelizava as crianças através do futsal. Então, a gente foi convivendo com ele. Então, eu realmente tenho esse negócio, né? Eu nasci na igreja. Então, assim, realmente, eu vivi na igreja, assim, desde criança, desde que eu nasci, eu fui apresentada na igreja. Mas, assim, tem um momento da vida da gente que a gente tem um encontro com Cristo, né? Sim. Porque é algo particular. Não tem como, foi meu pai que fez esse encontro acontecer. Não. O Senhor, o Espírito Santo vai trabalhando na gente. Então, na minha adolescência, realmente, que eu entendi que eu precisava de Cristo. Então, foi na minha adolescência que eu tive esse contato de entender que eu precisava ter um encontro maior com Cristo. Eu acho que eu tinha mais ou menos 12 anos. Então, eu já comecei a trabalhar com missões já na igreja. Eu ajudava a tia na salinha, já virei a professora da salinha. Com 12 anos, já era a professora da salinha. Eu lembro, a gente junta lá no Ministério verdade. Infantil. Então, eu realmente, na minha adolescência, foi que eu senti no meu coração que eu tinha que ter um compromisso a mais com o Senhor. Mas, desde criança, que eu tenho esse contato na igreja.
convivendo na igreja, mas na minha adolescência que eu realmente disse, não, eu preciso viver mais Cristo. Então, eu comecei a participar mais da igreja, me envolvi mais em eventos missionários, que é uma área que eu gostava muito, e foi realmente... Mas isso foi por conta da minha caminhada com meu pai, que eu via ele, então isso começou a arder em mim através da minha caminhada com ele. Amém, glória a Deus. Gente, só fazendo um adendo aqui, né? Hoje eu faço parte da Anglicana, mas antes da Anglicana, eu fazia parte da primeira Igreja Batista em Pombos também. E eu e Letícia, nós somos amigas desde criança. Isso. Então, né, a gente viveu essa parte da adolescência, a gente viveu juntas. Eu lembro, a gente era professora da salinha. Eu acho que a gente tinha 10 anos. Era. 10 anos a gente já ficava lá com as crianças na salinha. E eu sempre auxiliava a Letícia, gente. Ela tá querendo dizer que eu sou mais velha, né? Claro, com certeza. Olha pra isso. Parece não, viu? Mas eu sou. É, gente, mas eu sempre auxiliava ela. Ela sempre gostou de fazer aquelas bonequinhas, assim, com as mãozinhas, de contar as histórias com as crianças. As tardes alegres. Sim, a gente participava e era muito maravilhoso. Hoje, né, nós estamos em igrejas diferentes, mas vivendo o mesmo propósito, que é viver para Cristo. O ID, né? Exatamente, vivendo o nosso ID, onde Jesus nos chamou. E assim, Lê, por que a gente precisa evangelizar a criança, né? Porque, assim, muita gente não entende, acha que a criança não entende, sabe, o que é Jesus. Muitas pessoas acham que as crianças não conseguem entender, discernir as coisas espirituais. Então, eu queria que tu compartilhasse pra gente qual é a importância da gente evangelizar as crianças desde cedo. Tem essa questão, né? Eu sempre faço treinamentos de algumas igrejas que me convidam. Eu sempre trabalho com treinamento de evangelismo com criança. A gente trabalha. E uma das coisas que eu questiono é por que evangelizar as crianças? E muitas pessoas falam assim, porque elas não têm pecado. Aí a gente usa a Bíblia, né? A gente vai ver que Romanos 3:23 fala que todos pecaram. Então, se Paulo vai falar sobre isso, ele não... Se as crianças estão presentes no nosso dia a dia, as crianças também pecaram. Nós herdamos a queda, né? Então, o pecado de Adão e Eva, nós também herdamos. Então, todos pecaram. Então, as crianças precisam ouvir de Jesus. As crianças, elas precisam entender que elas precisam de Jesus. Então, a gente vai ver também em Salmo 51 que do pecado foi formado. Então, eu fui formada através do pecado. Então, veja, desde criança, desde o ventre. Então, a gente precisa entender que as crianças precisam ouvir de Jesus. Elas precisam entender que elas são pecadoras. A questão hoje que a gente vê muitos adultos que não têm um relacionamento com Deus está muito relacionado de como era o relacionamento dele quando criança. Sim. Porque tem esse negócio de, criança não peca. Criança peca sim. Agora, a criança, ela precisa ser direcionada, entender que ela é pecadora. Então, quem faz isso? Os pais, os professores da escola bíblica. A gente vai ver que tios, avós, então todos têm que ter esse direcionamento. Então, a gente precisa entender que a criança peca sim e ela precisa ouvir de Jesus. Sim, até porque, né, nós somos influenciados pelo meio em que nós vivemos. Então, se a gente não influencia a criança, né, se a gente não direciona aquela criança a conhecer Cristo, a ter essa curiosidade, talvez, quando ela chegar na adolescência dela, ela não vai nem querer saber quem é Jesus. E eu acho importante também a gente entender... eu queria fazer uma pergunta para tu, Daphne. Você está perguntando para mim. Eu pergunto para você, roubar é errado? Sim, com certeza. Matar é errado? Com certeza. Então, de onde foi que saiu isso? Da Bíblia. Então, a gente vai ver que a nossa sociedade ela é direcionada pelas leis da Bíblia, os 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos, eles acabam sendo direcionados para a sociedade. E por que a gente não faz isso com as crianças? Não ensina as crianças sobre as leis dos 10 mandamentos. Não constrói o caráter da criança com as leis, com aquilo que a Bíblia nos ensina. Se a sociedade acha importante e usa, por que a gente não faz isso? Então, a gente precisa entender que a criança precisa ser direcionada, precisa aprender. Porque quando ela aprende, ela vai absorver. A gente vai ver, eu que sou professora, a gente vai ver que a criança ela é considerada como uma folha em branco. Então, ela é muito mais fácil de absorver, de aprender, de entender. Então, se a gente consegue fazer isso com a palavra de Deus, sim. Como essa criança vai ser quando adulto? Não tem como, você não vai afastar ela de Deus de modo algum. Então, a gente precisa fazer isso.
Sim. Letícia, a Bíblia diz pra gente, né, lá em Marcos, que Jesus, ele diz, deixem vir a mim os pequeninos. O que é que isso revela sobre Deus, sobre o coração de Deus, sobre as crianças? Tu pode compartilhar pra gente? Posso? Eu só queria abrir aqui para a gente ler rapidinho Marcos e ler todo o capítulo. Eu acho interessante só os 13, o 14 e o 15, que ele faz assim. E trazei-lhe meninos para que ele tocasse, mas os discípulos repreendiam os que lhes trazia. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse, deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. Veja que as crianças eram trazidas a Jesus. Se a gente pensar no contexto dos judeus, era isso que acontecia. Então, os judeus, eles levavam, era algo de prática deles, normal. Eles levavam as crianças para os rabis, os mestres daquela época, para abençoar as crianças. Então, eles olharam para Jesus e disseram assim, esse é alguém que a gente pode confiar, porque ele estava ensinando a palavra de Deus. Então, começaram a vir tia, avó, todo mundo trazendo as crianças. Mas os discípulos achavam que Jesus estava tão ocupado que não deveria as crianças se aproximar. Então, não ia ter tempo, né, para as crianças. Não ia ter tempo. Aí, uma palavra que você diz, né? Não tenho tempo para evangelizar a criança, ou não tenho tempo para me preparar, né? E os discípulos afastam. É interessante como Jesus fala, né? Não, deixa eles vir, porque o reino é deles. O reino é deles. Por que Jesus fala isso? Porque Jesus está falando sobre a pureza, a inocência e também a questão de que todos devem receber, até aqueles que de início podem não entender, mas que uma hora o Espírito Santo vai agir. Então, Jesus estava dizendo que precisamos levar as crianças até Ele. É verdade. Nós precisamos. O que é que a gente está fazendo? A gente está sendo como esse avó, como a tia que levava, ou a gente está sendo como os discípulos que está impedindo? A gente não pode impedir as crianças de vir até Jesus. O nosso papel não é o papel do Espírito Santo. Uma coisa que eu realmente sempre falo no meu treinamento é que nós não somos Deus. Nós não vamos mudar a vida da criança. Quem faz isso é o Espírito Santo. O nosso papel é ensinar, direcionar e levar. Então, Jesus estava mostrando que quando a gente entende quem é Jesus na nossa vida, a gente começa a perceber o quão é importante nós levarmos pessoas para conhecer esse Jesus. E as crianças precisam conhecer esse Jesus. Então, a gente tem que ser como as mães, as tias que faziam isso naquela época. Olharam para Jesus e, poxa, vamos levar ele vai abençoar as nossas crianças. E não como os discípulos que impediram. E a gente está vendo que a sociedade está querendo impedir, né? Isso. Então, a gente está vendo aí com várias coisas que têm acontecido, que a gente sabe que o diabo tem colocado, né? Eu sempre participo de um congresso, que é um acampamento de crianças, que é sempre em julho e janeiro. E esse acampamento trabalha uma semana com crianças, tanto cristãs como não cristãs. E lá a gente passa uma semana com eles, e eu sempre sou convidada para palestrar. E eu lembro, e lá é proibido celular. É uma semana difícil para esse menino. Aí, as crianças lá, você vê realmente a necessidade. Eu lembro que na segunda-feira, começa na segunda, eu vi as crianças com papel, teclando um papel pelo vício. Ou conversando, pegando papel e conversando assim sozinha. Crianças que não sabiam brincar. Crianças que... E quando eu chegava na sexta-feira, que era praticamente o último dia, quando você olhava, as crianças estavam totalmente diferentes. Meu Deus. Porque você já via o agir do Espírito Santo ali. Porque não é a gente. É o Espírito Santo. Você já via como elas estavam diferentes. O jeito como elas brincavam, o jeito como elas conversavam. Então, a gente vê realmente que o Senhor muda e transforma. E Ele ama ter um relacionamento com as crianças. Sim. Então, a gente precisa fazer isso. A gente precisa trazer elas para perto de Cristo e não afastar. Sim, sim. Até porque, né, a infância, ela é uma parte muito decisiva da nossa vida. É na nossa infância que o nosso caráter vai ser formado. Isso. É na nossa infância que a gente vai desenvolver a nossa identidade. Então, a própria Bíblia traz pra gente, né, lá em Provérbios, ele diz que a gente precisa ensinar a criança desde cedo o caminho que ela deve andar, né? A Bíblia fala isso, que ensina a criança o caminho que deve andar e quando eles forem velhos, eles não vão se desviar desse caminho porque eles conhecem aquele caminho. E eu queria que tu falasse um pouco pra gente sobre essa questão de como é que a gente conecta essa formação espiritual da criança
com esse desenvolvimento da identidade para ela? Como é que é isso? Como eu falei, a gente tem que mostrar para a criança que a gente não é Deus. Porque a gente não pode mudar nada, nem o contexto social, nem nada dela. A gente só pode apresentar Jesus a ela. Então, assim, essa ligação, a gente começa a ter um relacionamento com a criança. Então, a gente precisa criar um ambiente que a criança goste, um espaço que ela sinta à vontade. Então, se a gente começa com essa conexão, ela vai se sentir à vontade para se abrir, para conversar com você, e você vai ter um espaço para falar de Jesus. Então, tem criança que a gente consegue imediatamente ter essa conexão. Mas tem criança que ela tem uma barreira e, às vezes, demora. Teve até uma coisa que aconteceu comigo recentemente, que eu fui convidada para dar um estudo para umas meninas. Essas meninas, elas têm um vôlei. Era um projeto e elas tinham um vôlei todo sábado. Aí, o professor era um homem. E o que acontece? Ele dava o estudo. Aí, ele me convidou para trazer o estudo. E eu fui dar o estudo. Aí, eu falei assim, quando for o momento do estudo, eu quero que você saiba que eu só quero ficar com as meninas. Porque, assim, é uma conexão. Eu não conhecia elas. Mas, um dia antes, eu tinha visitado a igreja, eu tinha passado um tempo na igreja e eu acabei conversando com uma das meninas lá. Ela tinha 12 anos. E eu comecei a conversar com ela e eu falei, você é daqui? Comecei a me abrir com ela e conversar com ela. Ela disse, eu tenho 4 irmãos, tia. Comigo é assim, olha, eu também. E eu comecei a abrir um espaço e comecei a conversar com ela. Aí eu falei pra ela, amanhã eu vou trazer o estudo no vôlei. Vem. Ela disse, eu vou vir, que eu gostei muito da senhora. Uhum. Aí quando foi no outro dia, ela estava lá e até deu poucas meninas. E naquele momento lá, a gente começou a conversar. E eu lembro que eu nem comecei o estudo. Eu só disse assim, como foi a semana de vocês? Aí, cada um começou a falar. Quando chegou nessa menina, essa menina começou a falar. E quando ela começou a falar, ela começou a chorar. Dabni chorava. E ela começou a falar do contexto que ela vivia com ela vivia com a avó, ela e os irmãos. Porque a mãe tinha abandonado, o pai era preso, estava preso. Uhum. Aí ela começou a falar e ela chorava muito. Aí eu abracei ela e disse, tia, eu nunca falei isso para ninguém. E eu olhei para a senhora e Deus disse para mim, você pode confiar nela. Meu Deus do céu. Naquele momento ali, eu entendi o que é que Jesus estava fazendo. A gente não... naquele momento ali, eu falei assim... Eu achei engraçado que eu pensei assim... Quando ela começou a falar, eu falei assim... Poxa, Deus, mais uma cheia de problemas para eu resolver. Mas, no mesmo momento, o Espírito Santo falou para mim... Você não vai resolver nada. Você só vai dizer o quanto eu amo ela e o quanto eu estou cuidando dela. Aí eu falei para ela... Falei assim, tia Letícia não pode resolver. Não pode tirar esse medo do seu coração. Mas eu quero dizer para você que... Pode até parecer que você foi abandonada... Mas veja, Deus deu a sua avó. A sua avó já é o cuidado de Deus. Você poderia não ter ninguém, mas Deus separou a sua avó para cuidar de você e dos seus irmãos. Isso já é o cuidado de Deus. Aí ela começou a me abraçar e chorar mais. E eu comecei a falar com ela, Deus ama você. Deus trouxe você aqui, Deus me trouxe para conhecer você. Então, a nossa conexão vai acontecer, mas a gente precisa criar um relacionamento com a criança. Vai ter criança que a gente vai conseguir imediato, mas vai ter criança que vai demorar. Sim. Vai demorar. Eu tenho muitos exemplos lá na igreja pronto, essa menina teve uma conexão muito rápida. Já tem meninos lá que têm pais cristãos que demora para ter, às vezes é bem rude comigo, não me obedece, mas veja, a diferença, o contexto. Mas você consegue ter. Mas que hoje em dia tinha um lá na igreja que era difícil. Mas hoje em dia, onde me vê, tia Letícia, vem, corre, me abraça. Tia, eu vou aparecer domingo na igreja. Então, assim, a conexão acontece. Agora, você vai ter que ter uma preparação para isso e criar um ambiente que a criança consiga se abrir. E também ela vai dar espaço para você falar de Jesus para ela. Sim, até porque, né, cada família tem o seu contexto. Cada família vive a sua realidade. Isso. Eu lembro que foi a última EBF de quando eu estava lá na Batista. A gente fez uma EBF, eu acho que foi em janeiro de 2018 ou foi janeiro de 2017. Eu não lembro direito qual foi o ano. Acho que foi 2019, não? A última? Eu não lembro. Foi em julho de 2019. Foi por aí.
Foi até da camisa metade verde, metade branca. Isso, essa. Eu lembro que tinha um menininho lá que ele era o mais obediente de todos. Eu não sei se tu lembra, era um moreninho, pequenininho, que ele morava naquelas ruas lá pra baixo, lá na Igreja Batista. Isso, esse menininho. Tá lá. Ele tá indo pra igreja. E eu lembro que ele compartilhou, ele era um menino ótimo. E aí, quando a gente... Tá como professor, viu? Que bênção. Tia, eu quero ajuda, porque ele já tá com 13 anos. Sim. Aí tia, eu quero ajudar. Ele tá ajudando agora. Viu? Menina, que bênção. Eu lembro dele. Eu lembro que ele compartilhou, na época, né, que tava bem difícil a situação da família dele. Tinha uma situação com o pai dele também. Muitos irmãos. Eu lembro que no último dia, quando ele foi receber a sacolinha dele, ele recebeu aquilo ali, tipo assim, chorando, porque ele ia pegar aquilo ali que, tipo assim, fazia muito tempo que alguém tinha dado um negócio daquele para ele. Ele contou lá, ele se abriu, falou, né, sobre o pai dele. E a gente até foi visitar aquelas casas lá antes da EBF, que a gente foi entregar os convites. E eu lembro que era uma situação bem difícil ver. Hoje o menino tá lá na igreja. E isso já pega na próxima pergunta que eu queria fazer para tu. Que é assim, qual é o papel dos pais, o papel dos líderes, né? Porque os líderes da igreja, os professores de EBD, os professores da salinha, né, no Kids, eles têm um papel muito importante na vida das crianças. Porque a gente precisa ser intencional em tudo aquilo que a gente faz. Então, se a gente quer levar as pessoas para Jesus, a gente precisa ser intencional nisso, né? Então, a gente precisa ter essa intenção. Então, como é que a gente, sabe, tem esse papel? Os pais, os líderes, os professores da salinha no Kids, como é que eles podem ser intencionais nessa formação espiritual? Sem parecer que seja algo robótico, sabe? Como é que a gente pode ser intencional? Porque aquilo que a gente planta no coração de uma criança, ele vai levar para a vida toda. Quando a criança pode escolher não seguir a Cristo, né, até quando for crescendo, chegar a adolescente, mas ele vai sempre lembrar que alguém um dia ensinou a palavra de Jesus para ele. Isso vai ficar para sempre ali plantado no coração dele. Mas como é que a gente pode, sabe, ser intencional nisso? Uma das primeiras coisas que eu posso falar em relação aos pais. Hoje, a gente, tanto os líderes como pessoas que trabalham com evangelização de crianças, a gente tem visto a dificuldade que a gente tem de falar de Deus para as crianças, principalmente aquelas que não têm os pais. Primeiro, essa questão. Por quê? Ou pais, ou muitas vezes não tem o pai, a importância da figura paterna. Porque Deus, qual é a figura de Deus para nós? Pai. Então, uma criança que foi abusada pelo pai, como é que ela vê Deus como pai? Então, uma criança que foi abandonada pelo pai, ou uma criança que vê o pai batendo na mãe. Aí você fala, Deus é seu pai. Essa criança vai ver Deus como pai? Aí a gente tem essa barreira, primeiro. Então, é muito difícil hoje, porque hoje a gente está vendo um contexto familiar totalmente desgarrado. Hoje as famílias não existem mais praticamente, né? Então, hoje a gente vê a dificuldade de falar de Deus como figura paterna para crianças que não têm essa figura. Então, a gente precisa primeiro ajudar de alguma forma, como criando um relacionamento com elas. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Tem 2 meninas lá na igreja que elas estão há 1 ano com a gente. Elas se converteram através da EBF ano passado. Essas meninas, elas já moravam perto da igreja. Aí, há algum tempo a igreja ajudava a família dela com cesta básica, mas até então as meninas nunca tinham ido à igreja visitar. Mas a igreja ia lá, orava e dava cesta básica a elas. Aí o que acontece? Certa vez, ano passado, um irmão lá da igreja foi levar o diácono, aí viu as meninas lá e falou assim, olha, essa semana vai ter uma atividade para as crianças, é BF, por que vocês 2 não vão? Essas 2 meninas foram. E acontece que essas meninas foram, e no domingo pela manhã elas se converteram. E estão com a gente há 1 ano. Essas meninas são missionárias, Dabri. Que bênção. Mas o contexto social delas é difícil, porque ambas moram novamente com a avó. A avó e o avô, porque os pais abandonaram, deixaram. Aí elas moram com a avó e elas têm essa questão de abandono.
Então, eu criei um relacionamento com elas. Então, elas ligam, veja a importância do relacionamento com a criança. As duas vai sozinha para a igreja. Uma tem 10 e a outra tem 12. As duas vão sozinhas. Aí elas ligam para mim, perguntando se eu vou. Elas ligam para mim, perguntando quando eu tenho culto, se eu preciso de ajuda em alguma atividade. Elas estão sempre ligando para mim, conversando comigo. Aí, eu lembro que eu comecei a namorar, ano passado. Aí, o meu noivo, que agora é meu noivo, foi para a igreja, primeira vez. Aí, elas viram eu com ele, veja. Aí, eu percebi que o rosto dela meio que mudaram. Elas não vieram para perto de mim, não vieram falar comigo, mas até então eu não tinha, assim, entendido o porquê. Aí, certa vez, eu conversando com elas, elas disseram assim para mim, acho que depois de mais ou menos um mês, elas falaram assim, tia, a gente achou que a senhora ia abandonar a gente. Aí, eu abandonar, meninas, por quê? Não, porque a senhora começou a namorar. E a gente achou que a senhora iria abandonar. A gente não iria mais falar com a gente, não ia chegar mais perto da gente. Aí eu falei assim, mas eu fiz isso? Ela, não, tia, a senhora permaneceu igual, do mesmo jeito. Então, veja o que elas levam dentro delas. O medo de ser abandonada por alguém que elas já criaram um vínculo. Elas criaram um vínculo comigo já. A prova é tão domingo teve Dia das Mães. E depois da apresentação, todas iam colar o papel na mãe. E elas colaram em mim. Veja, eu já criei um vínculo com elas, a importância. Então, através disso, desse cuidado, é que eu começo a falar de Jesus, de Deus. Deus está cuidando de você. Seu pai e sua mãe abandonou vocês, mas Deus não abandona. Está faltando comida na mesa de vocês, mas Deus não vai deixar vocês morrerem de fome. De alguma forma vai chegar a comida. Vocês só precisam ter fé. Então, você vai colocando isso. Então, as crianças que não têm família, não têm um contexto familiar, aí entra o papel da comunidade igreja. A igreja precisa fazer a diferença. Os líderes do Ministério Infantil precisam fazer a diferença como líderes. Então, aí entra o papel deles. Agora, quando os pais são cristãos, aí a gente tem que entender que os pais precisam ensinar. É eles. E a Bíblia vai falar. Salmos fala sobre isso, sobre a importância de passar de geração em geração para os seus filhos a palavra do Senhor. Então, não é quando os pais são cristãos, não é só papel da igreja, é papel dos pais também. Então, hoje os pais, muitos não têm um relacionamento com Deus, não vai para a igreja direito. E depois, quando o filho está maior, impõe para o filho ir, mas se você não tinha. Então, os pais precisam ensinar os filhos a orar em casa. Precisa falar sobre gratidão, falar sobre conduta. Os pais precisam implantar isso em casa. E a igreja complementa, os líderes complementam. E as crianças que não têm um contexto familiar, a igreja é total. Os líderes do Ministério Infantil é total. Eles precisam criar esse relacionamento com a família. A avó dessas meninas ligam para mim. Ela confia em mim. Eu digo, eu vou levar as meninas... Todo evento que tenho de criança, eu levo elas. Digo, vou levar vocês. Teve uma igreja que eu fui convidada para pregar, aí eu mandei mensagem para elas, vocês querem ir comigo? Aí elas, quero, tia. Eu fiz, pronto, fica aí que eu vou buscar vocês. Aí eu busquei elas, depois levei elas em casa, para que elas entendam a caminhada com Cristo. Eu criei um relacionamento com elas. Então, é dessa forma. Criança que tem pais cristãos, o papel principal é dos pais. A igreja complementa. Agora, criança que não tem, a igreja é total. Ela precisa criar um relacionamento com a criança e com a família que não é. E, assim, é muito triste porque existem crianças que têm a ausência dos pais, né? Às vezes tem a ausência do pai, às vezes tem a ausência do pai e da mãe, às vezes só tem o pai presente e não tem a mãe. Mas, às vezes, eu acho que é ainda mais triste quando você é órfão de pais vivos. Quando você tem os seus pais em casa, mas você não tem a presença dos seus pais. São só as pessoas, como se fossem robotizados. E, infelizmente, isso acontece muito hoje. Infelizmente, a gente vê, tem muitos pais que, meu Deus, passam o dia inteiro trabalhando, não tem tempo para os seus filhos. E aí, chega de noite cansado, deixa o menino no celular e vai, descansar. Eu entendo, eu sei que eu não sou mãe, mas eu entendo que o papel dos pais, quando você está em casa, você precisa dar atenção aos seus filhos. E a criança é herança, né? Exato. É herança do Senhor. Então, o Senhor
é dele. Os filhos é do Senhor. Mas ele dá é o seu papel como pai e mãe. O Senhor dá para você. Você tem que educar. Você tem que direcionar. A igreja vem como complemento. Mas o Senhor deu para você, pai. Para você, mãe. Então, hoje a gente está vendo um desfalque muito grande de pais cristãos que não ensinam. Eu percebo lá na igreja pais que não vêm para EBD. Aí os filhos também não vêm para EBD. Aí os pais que vêm às vezes no domingo, uma vez no mês, para a igreja. Aí, se vem uma vez no mês em casa, não tem uma convivência de orar antes de jantar, quando acorda, não tem. Então, você vê. Uma coisa que eu também notei, Dabney, é que as crianças não sabem orar. Assim, a nossa geração era uma geração que a gente tinha aquela sede de orar. Sim, até porque a gente era ensinado a isso. Então, hoje eu vejo uma geração que não sabe abrir a Bíblia. Não sabe. Mateus, às vezes não sabe que tem Antigo e Novo Testamento. Essa geração é uma geração muito difícil. E eu acho que eu fico pensando assim, que as minhas tias do Ministério Infantil receberam um presente com a minha geração. E agora eu tô muito desafiador essa nova geração, porque é muito triste. Eu me emociono direto com as crianças. É muito triste ver quanto elas estão doentes, muitas doentes, porque não tem a figura de pai, os pais não educam como deveriam, sabe? E a igreja fica realmente fazendo o papel total. Sim. Aí a gente precisa da ajuda do Senhor. É o Senhor que nos ajuda, viu? Sim. Sobre essa questão eu lembrei agora dessa visão de Deus como nosso Pai. Existe um livro muito bom, eu não sei se tu já leu esse livro. É do pastor Fabiano Ribeiro, é Paternidade Bem Resolvida. Eu já ouvi falar. Diz que é muito bom. Leia, só leia. Eu tenho esse livro em casa, eu vou te emprestar. Esse livro é muito bom. Eu li esse livro e eu fiquei assim... Eu acho que Deus me quebrou e me moldou de novo depois que eu li esse livro, sabe? Você entende, né? Porque a gente entende a visão de Deus. E aí ele traz vários testemunhos de relatos de pessoas que, né, tinham problemas com os pais. E, assim, é incrível, né? Então, assim, já fica também até aí, para quem está assistindo nosso podcast, essa dica de livro, tá? Paternidade Bem Resolvida. É um livro maravilhoso, muito abençoador. Vai abrir a sua mente para muitas coisas de como a gente enxerga a Deus. Mas, assim, Letícia, vamos falar um pouquinho sobre prática, sobre esse evangelismo na prática, né? Porque a gente sabe que criança é muito assim... tem o timing lá, precisa ser criativo. A gente precisa ser muito criativo com criança, né? E principalmente essas crianças, assim, nessa geração de hoje, porque... Não fica parado. Não ficam parados. Os meninos vêm com umas ideias que eu fico, meu Deus do céu. Essa semana eu tava dando aula para um menino, e aí a gente foi fazendo trabalho da escola. E aí a gente precisou sair lá nas ruas perto da casa dele para fotografar, porque era um trabalho sobre o bairro dele. E aí eu fui com ele, né? Ele na bicicleta. E aí eu disse assim, e aí, esse trabalho a gente vai fazer sobre o quê? Aí ele, o nosso trabalho é sobre pegar um doguinho. É o quê, menino? Aí, mas é sobre o teu bairro. Ele... Mas o doguinho faz parte do bairro, ele tá ali na casa dele, ali embaixo. Ah, não, mas ele foi abandonado. E aí ele já criou todo um enredo, toda uma história, toda uma coisa. Meu Deus do céu. Porque criança é muito criativa. Isso. Né? Então, assim, como é que a gente evangeliza essas crianças de forma criativa? Primeira coisa que eu aprendi, né? Que a gente tem que se preparar. Porque hoje em dia, muitas vezes as pessoas acham que só por ser criança, vou pegar qualquer historinha da internet, vou dar na hora lá e pronto. Não. Se prepare. Então, criança, ela tem dúvida também. Ela quer saber onde é o céu. Você tem que saber como responder a criança. Então, você tem que se preparar. Estude a palavra. E outra coisa é você usar... eu sempre gosto de usar algumas coisas lúdicas, imagens... Então, para que seja interativo para a criança, para que ela aprenda vendo, ouvindo. Então, assim, o ideal é que a gente prepare realmente uma aula com fantoches, com vídeos, fotos, sabe? Que você possa usar coisas coloridas. Tem essa pulseirinha daqui,
que tu deve conhecer, que é o plano da salvação. Sim. Essa pulseirinha, sempre quando eu vou para algum evangelismo que a gente faz de ação social, que a gente trabalha com as crianças da comunidade, quando a gente vai, que teve até sábado, aqui lá em Pombos, aí a gente trabalha com a pulseirinha, com as cores do plano de salvação. Por quê? Porque a criança, ela grava as cores e ela consegue aprender a contar a história do plano que Deus tem para ela. Então, é importante você ter um preparo e a criança ver que você se preparou, que você tem imagem, que você trouxe coisas atrativas. Então, ela se sente importante. Então, não faça de qualquer jeito. Se prepare antes. Prepare os temas. Não é qualquer tema que se aborda para a criança. Você não vai criar uma interrogação na cabeça dela. Você tem que ser prático. O que é que a criança precisa aprender? Ela precisa saber quem é Deus. Ela precisa saber que Jesus veio para salvar. Ela precisa saber o que é o pecado e que ela é pecadora. Você não vai falar que a criança não vai aceitar Jesus, você vai para o inferno, vai morrer. Você não vai falar, porque a criança vai se assustar. Você tem que criar de uma forma que ela entenda que ela é pecadora. E o resto, você tem que deixar o Espírito Santo a tratar dentro do coração dela. Sim. Você não vai converter a criança. Quem faz isso é o Espírito Santo. Você prepara a semente, você prepara lá, coloca. E quem vai fazer brotar é o Espírito Santo. Então, você precisa... O seu papel é realmente direcionar a criança. Então, se prepare, planeje, faça coisas lúdicas para que a criança possa aprender. Escolha temas que vai realmente ser absorvido pela criança. Não assuste a criança. Não prometa nada. Deus vai curar, vai salvar, vai... Não. Vai mudar a sua vida, você vai ficar rico. Não. Você realmente tem que ser prático, de uma forma que a criança entenda que ela é pecadora, que ela precisa de Jesus para ser salva, que o único caminho que leva a Deus é Jesus. Então, são temas que podem ser abordados com crianças. Nem tudo. Quando você vai evangelizar um adulto, é diferente. Sim. Como você evangeliza uma criança. Porque tem pessoas que acham que é a mesma coisa. Não. São pessoas totalmente diferentes. Sim. Então, com o adulto, você vai poder trazer temas muito mais como a morte, como inferno, mas com a criança você tem que ter mais cuidado. Você precisa realmente trazer temas que façam com que a criança comece a refletir sobre aquilo. E uma coisa que eu acho interessante é que não existe idade para falar de Jesus para a criança. E não existe idade para a criança se converter. Quando chegar nos 12 anos ela já tem que se batizar. Não. Deixe que o Espírito Santo vai agir. Tem criança com 7 anos que se converte. Sim. Que o pastor chama lá na frente e a criança diz, eu quero aceitar Jesus. E já tem criança que vai com 12. Então, assim, você vai ver que é o Espírito Santo que direciona. Sim. É ele que vai direcionar, mas você precisa se preparar para dar a aula. Não faça de qualquer jeito, porque tudo para o Senhor tem que ser planejado. Sim. Tem que ser tudo bem arquitetado. A gente não pode fazer na obra do Senhor de qualquer forma. Exato. Então, até para as crianças também tem que ter um planejamento. E assim, às vezes eu sinto muito falta, sabe, disso. A gente vê em alguns contextos de igreja que a gente fez esse ministério infantil, é sempre o ministério que tem menos voluntários. O ministério infantil é sempre o ministério que tem menos recursos, é o ministério que tem, assim, tem tudo menos. Tem para tudo, mas falta para o ministério infantil. E isso é muito triste, porque a gente vê que a gente está ali influenciando diretamente a construção da identidade daquela criança. Aquela pessoa ali, a gente está ajudando, a gente está influenciando a construir um adulto que vai ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Então, se nós, como igreja, falharmos nessa influência da construção dessa criança, Deus vai cobrar da gente. Ele vai cobrar da gente, porque é o nosso papel. E tudo marca a criança. Sim. Teve uma coisa engraçada que aconteceu lá na igreja, que as crianças elas já pensam no lanchinho do final. E teve um domingo que o lanchinho faltou. Eita! E essa criança que já tem pais cristãos, tudo na igreja, ele já chega querendo um lanchinho. Aí eu digo, no final. Aí, quando chegou no final, cadê o lanchinho? Esse menino, quando terminou, eu disse, terminou, vamos tudo para perto do pai. Ele chegou na frente da igreja, já entrou gritando, mamãe, não teve lanchinho. Ele chorava. Aí, a mãe dele fez, tem não, Aí eu fiz, não, hoje não teve não. Aí, veja,
porque a gente acabou não olhando se tinha ou não. Como já era domingo, a gente acabou não comprando. Veja como é a importância da gente ter esse preparo. E que a criança já vai, ela fica com detalhe em tudo. Então, se todo domingo tem um lanchinho, tem que ter o lanchinho. Aí eu só sei, foi bom que estimulou essa mãe. No outro domingo, a mãe trouxe 3 pacotes de pipoca. Glória a Deus! Mas veja aí, tá vendo que a criança, ela nota quando tudo tá planejado. Sim. Então, ela se sente amada quando a gente tem um lanchinho, quando a gente tem a historinha, quando a gente traz fantoche, ela vê que a gente tá preparando para ela, sabe? Então, a gente precisa mostrar isso para a criança, criar um lugar que ela se sinta amada, que ela sinta que realmente ali é o lugar dela. E na prática isso faz total diferença, né? Até a linguagem que a gente usa para falar com eles faz total diferença, sabe? Todas essas ferramentas que a gente tem, né? Elas fazem diferença e a gente precisa saber usar essas ferramentas. E assim, tu tem alguma dica especial para as professoras do Ministério Infantil, as professoras do Kids, assim, sobre como evangelizar essas crianças assim, de uma forma prática, de uma forma criativa, com pouco recurso? Eu acho assim que você tem que estudar a palavra. Às vezes acontece de você não ter condições de ter o recurso, porque tem recursos que são muito caros. Sim. Então, eu sempre tenho alguns recursos que eu tenho lá na igreja, tem alguns recursos que eu também, às vezes, pego emprestado de algumas amigas minhas, porque são recursos que são caros. E muitas vezes tem igrejas menores que não têm condições. Sim. Então, por isso a importância de você se preparar. Então, até o tom da sua voz, se você juntar 3, 4 professoras e cada vamos dizer assim, a história de Davi, e uma é Davi, o outro é o gigante, só o jeito de mudar a voz, a criança já começa a ver aquilo ali, já começa a se animar. Então, assim, você não tem condições de ter esses recursos, planeja, faz um teatro, bota um filme, uma música. Então, assim, tenta usar aquilo que você tem, mas se prepare antes, planeje. Não faça tudo em cima da hora. Eu vou ficar... Me disseram que eu vou ficar agora, faz 10 minutos. Aí eu vou ficar com as crianças agora. E dá de qualquer forma. Não, a criança percebe que você realmente não se planejou, que você não sabe. Então, assim, você tem pouco recurso, aí é que você tem que se planejar. Chama 2, 3 pessoas, chama o menino da música, ele leva o violão. Então, já faz um culto lá diferente. Eu sempre gosto de fazer com as crianças de uma forma que elas entendam que é como se fosse um culto também lá. Então, lá na igreja, a gente sempre faz de uma forma como se fosse um culto mesmo. A gente vai orar, a gente vai cantar. Agora tem um momento da historinha, todo mundo prestar atenção. Então, assim, do mesmo jeito, e eu tento também, às vezes, fazer de uma forma como se fosse uma pregação. Do mesmo jeito que o pastor está pregando lá, tia Letícia vai pregar aqui para vocês. Então, assim, tenta mudar a voz, usa outras coisas. Então, assim, mas se prepare. Eu acho que se você não tem nenhum recurso ou não tem condições, se prepare, estude, que a criança vai perceber e ela vai gostar. E use sua criatividade. Sua criatividade. Até porque Deus, Deus é criativo. Ele nos deu criatividade. Tem coisas recicláveis que você consegue fazer. Então, com garrafa PET, com pegador. Teve até um fantoche que eu tenho, que é com peneira, aquelas peneiras de milho. Aí tem os fantochezinhos. Aí eu sempre... eu faço, tipo, de uma forma homem e mulher. Aí eu faço uns 5 homens, 5 mulheres. E aí a gente consegue contar várias histórias da Bíblia com os mesmos fantoches. Então, veja, você consegue criar e você pode usar em várias histórias. Então, assim, realmente é você usar a sua criatividade e se preparar. Porque se você for tentar fazer de qualquer forma, não vai dar certo. É verdade. E a criança percebe. Exatamente. E a gente enfrenta, né, muitos desafios. A gente percebe que tem muitos obstáculos. E, assim, na tua visão, quais são os maiores obstáculos que a gente enfrenta hoje que impede essa questão do evangelismo com as crianças? Eu acho que hoje a gente tem muitos desafios. Mas eu acho, assim, que hoje os maiores é a internet. Então, hoje a gente vê que a criança ela tem um acesso muito grande à internet. Então, isso às vezes se torna muito negativo. Ela não tem controle. Às vezes os pais acabam deixando de qualquer forma, então eles assistem todo tipo de vídeo. Aí entra a questão sexual da criança, que é ativa antes do tempo.
Então, a sexualização da criança antes do momento, isso impede demais a criança, sabe? Então, a gente vê que crianças que já começam a falar coisas que não deveriam, ou já começam a viver coisas que não deveriam viver, isso é muito difícil. E como eu falei, o relacionamento da criança com os pais. Então, com a família, criança sem estrutura familiar, isso impede demais, sabe? Porque muitas criam uma barreira gigante. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, assim, se os pais não educam, a sociedade educa da forma dela, sabe? Então, hoje a gente não pode nem confiar muito nas escolas. Aqueles que conseguem colocar uma sua criança numa escola confessional, que bênção. Mas hoje as escolas não estão muito acessíveis a quem é cristão, não. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. É o papel dos pais, da família cristã, para implantar e ajudar essa criança a construir o caráter e a conduta dela. Uhum. Então, eu acho que hoje a internet, a sexualização da criança, a convivência da criança com os pais, ou muitos que não têm pais. Então, assim, é isso que realmente tem impedido o relacionamento da criança com Deus. Uhum. E da gente ajudar a criança a se voltar mais para Deus, sabe? Uhum. Então, eu acho que hoje eu percebo muito isso. Isso realmente é muito difícil. E o que é que tu diria para esses pais? Assim, um conselho que você diria para os pais. Que muitas vezes os pais pensam que a educação espiritual é apenas de responsabilidade da igreja. É a igreja que precisa ensinar, é a igreja. Qual o conselho que tu daria para esses pais? Eu acho que, assim, se você ama o seu filho e você quer um futuro maravilhoso para o seu filho, você precisa ensinar sobre Jesus para o seu filho. Então, não há erro. Quando o filho é ensinado, é conduzido pelos pais da melhor forma, não há erro, Dabni. Não há erro, sabe? Então, você precisa ser exemplo. Você não pode ensinar e não ser exemplo. Sim. Então, se você quer que seu filho ore junto com ele. Se você quer que seu filho leia a Bíblia, leia junto com ele. Eu me lembro que uma das coisas que eu gostava muito, eu e meus irmãos, que a gente fazia com meu pai, era que a gente ia para todo mundo para a cama e ele pegava o violão e a gente fazia um culto. E depois do culto, ele fazia um quiz bíblico. Então, ele começava a fazer várias perguntas e a gente tinha que responder. Aí, os menores ficavam com raiva porque errava. Ou porque não sabia. E tu não era nada competitiva, né? Era. Então, aí, às vezes o pai dizia assim, eu vou acabar com isso porque vocês já estão brigando, porque a gente ficava tão estimulado. No outro dia o senhor vai falar sobre o quê? Ele dizia o livro, a gente queria estudar. Veja, a gente queria estudar. Não era a tia da EBD. Era o meu pai. A gente queria estudar, porque no outro dia ele disse, eu vou fazer perguntas sobre a história de Davi. Então, a gente começava a ler para poder, no outro dia, a gente responder as perguntas que o pai iria fazer. Veja. Sim. Mas porque eu via meu pai indo para o terraço, pegava o violão e ele lia a Bíblia, ele estudava a palavra. Eu via. Então, quando ele chamava, eu ia também, porque eu queria fazer o que ele estava fazendo. Então, o filho, ele quer fazer o que o pai está fazendo. Então, a gente precisa entender, se você ama o seu filho, ensine sobre Jesus para ele. Sim, até porque a palavra, ela pode até convencer, né, as pessoas. Aquilo que a gente fala pode até convencer as pessoas, mas o exemplo, ele vai arrastar, o exemplo, ele vai carregar. Isso mesmo. Né? Porque, assim, não adianta você ser um pastor e no púlpito você prega sobre Jesus, você prega sobre o amor, você prega que nós precisamos amar as pessoas e em casa você não é um esposo amoroso. Isso. Né? Então, nós precisamos ser exemplos. E principalmente com criança, que a gente está ali construindo o caráter, a identidade daquela criança. Está sendo construída através das atitudes, das experiências que ela vai ter. Então, se o pai e a mãe, que já conhece Jesus, que já é cristão, não influencia o seu filho e deixa isso de responsabilidade da igreja, né? Eu sinto muito dizer isso a você, papai e mamãe, mas Jesus vai cobrar isso de você. Não vai cobrar da tia, da salinha, porque é o papel dos pais. E muitas vezes os pais deixam, sabe, isso. Não, tem a igreja para isso. Não é isso. A igreja é o complemento, né? Exatamente. E assim, Letícia, já pra gente concluir aqui, para quem tá ouvindo a gente agora,
Eu quero até, né, pedir para você que, se você tá gostando desse episódio, que você possa curtir, que você possa compartilhar, que você possa comentar. Você compartilha aí, né, com as tias da salinha das crianças, com o seu ministério infantil. Você sai compartilhando para todo mundo, porque a gente tá com dicas muito valiosas aqui, né, nesse episódio de hoje. E assim, para quem tá escutando a gente agora e quer começar, sabe, no ministério infantil, quer começar a evangelizar essas crianças, né? Quer começar. Por onde é que a gente começa? Para você que está nos ouvindo assim, primeiro eu quero dizer que as crianças, elas são muito especiais. Então, a gente precisa apresentar Jesus para elas. Então, tem uma frase de um missionário, Pastor Márcio, que ele fala assim, que o coração da criança é de quem chega primeiro. Então, a gente precisa chegar no coração da criança. A gente precisa conduzir que elas cheguem até Jesus. Então, eu quero dizer para você que você precisa criar um relacionamento com a criança. Crie, seu primo, seu sobrinho, crie um relacionamento com ele. Chame ele para orar. Comece a falar de Jesus para ele. Comece das crianças próximas a você. E se você já é tia do Ministério Infantil, já trabalha com liderança do Ministério Infantil, se prepare. Prepare temas, comece a falar de Jesus para a criança de uma forma que ela comece a entender que ela é pecadora, que ela precisa se converter, mas saiba que o momento certo, o Espírito Santo vai tocar no coração dela. O nosso papel realmente é a dos tios, dos pais, é conduzir a criança, como o texto de Marcos fala, né? Que eles começaram a levar as crianças para serem abençoadas por Jesus. Então, a gente precisa levar a criança até Jesus. Nosso papel é esse. E o resto é o Espírito Santo que faz. Então, eu quero dizer para você, saiba que Jesus também ama as crianças. E que o reino é delas. Sim. Jesus é claro quando ele fala. Então, a gente precisa realmente colocar a criança. Não dizer que a criança é a igreja do futuro. Não, ela já é a parte de agora. A criança já é uma parte. Sim. Eu digo porque eu vejo as meninas, essas duas que se converteram, elas são missionárias. Elas trazem outras crianças, elas trazem adultos que estão se convertendo. Elas são minhas missionárias, porque elas trazem. Então, faça a diferença. Pregue, as crianças também são importantes dentro da igreja. Sim, e assim, às vezes a gente vê muita dificuldade no Ministério Infantil, porque criança é criança. Criança desobedece. Criança, né, tem umas que desobedecem mais do que outras. Isso. Muitas vezes a tia da salinha, né, a professora lá do Kids, não tem um manejo muito certo, né, para repreender. E às vezes, assim, acaba repreendendo a criança, porque às vezes a gente precisa repreender as crianças, né? Com amor, mas a gente precisa. E assim, eu já vi acontecer umas crianças que não querem mais ir participar da salinha, porque a tia brigou comigo, eu não quero mais ir. Como é que a gente age numa situação dessa? O que é que tu aconselha? Você precisa... Eu já fui muito assim. Eu já... Teve um tempo... Ai, desculpa. Teve uma vez que eu tratei muito mal uma criança. Isso aqui, eu acho que eu tinha uns 16 anos. Eu tratei mal essa criança. E, mal assim, ela estava conversando demais, eu repreendi ela não gostou. E no outro domingo, ela não quis mais entrar na sala. Uhum. E aquilo ficou no meu coração, sabe? E eu comecei começar a me preparar a ter um jeito de falar com a criança. Não que é você falar com muito, não. É ter um jeito de falar com a criança. Aí, recentemente, teve uma menina lá na igreja que toda vez ela entra na igreja, vai para lá para dentro da salinha. E nesse domingo ela não entrou. Era uma professora lá, ela não entrou. Aí eu vi a mãe dela levando ela correndo, e ela já é grandinha, ela tá com 8 anos. Uhum. Aí eu fui e disse, vou lá dentro. Aí eu fui, né? Aí eu vi a mãe dela, você vai assistir o culto lá dentro? Não, mamãe, eu não quero, eu quero ficar com a senhora. Aí eu fiz, meu Deus, será que é alguma coisa relacionada à tia ou é a mãe? Eu não sei se é a ausência da mãe, a mãe trabalha muito, sabe? Uhum. Aí eu fui e falei pra ela assim, você não fica sempre com tia? Por que você não quer ficar hoje? Não, eu quero ficar com mamãe. Aí eu falei assim pra ela, vamos fazer assim.
você deixa a mamãe assistir o culto e você vai com tia Letícia preparar as bolsinhas. Você ajuda a tia Letícia a preparar as bolsinhas? Ela, ajudo. Disse, pronto, você vai deixar a mamãe ir pro culto? Ela, deixa. Aí a mãe dela foi pro culto, ela foi comigo. Aí eu fiquei lá, montando as bolsinhas, e ela montando junto comigo. Aí eu falei pra ela assim, por que você não quer ir pra salinha? Fiquei conversando com ela. Aí ela fez, não, tia, porque eu queria ficar com a mamãe. Eu disse, pronto, esse domingo, tia Letícia deixou você com ela aqui. Mas no próximo domingo, pra não deixar a tia Letícia triste, você vai pra salinha. Porque as tias sempre tratam você bem, faz as coisas direitinho com você. Então, por que você não quer ficar com a gente? Quando foi no outro domingo, ela foi pra salinha. Então, assim, você tem que tratar, é um diálogo. Teve outro momento ali, e até eu fiz, poxa, eu tô muito sábia. Assim. Teve outro que eu me sentia o pastor da igreja. Meu Deus. Tinha chegado 2 meninos novos, esses meninos tinham a boca muito suja. Aí eles foram pra salinha e eles começaram a chamar muito palavrão. Teve uma corristinha com as meninas lá. Aí as meninas vieram reclamar, tia, eu não quero mais pra salinha porque fulano de tal e Beltrano, que são novos, chamou palavrão. Aí eu falei, vamos fazer assim, eu tava na sala fazendo as bolsinhas. Você vai vir um por um, que eu não queria repreender na frente de ninguém, nunca faça isso. Aí eu disse, pronto, vem a primeira menina. Aí veio uma, aí eu conversei. O que foi? Aí elas me explicaram. Aí pronto, vai pra sala e chame a outra. Aí veio a outra. Aí pronto, vai pra sala e chama a outra. Um gabinete do Ministério Infantil. Aí veio eles. Aí eu chamei ele. Aí eu fiz, meu Deus, antes dele chegar, eu disse, meu Deus, me dá um jeito de falar para que eles voltem no outro domingo, sabe? Porque era a primeira vez que eles tinham vindo. Aí veio o primeiro, eram 2, já veio o primeiro, como é seu nome? Ele falou lá. Eu falei, por que você falou isso com as meninas? Não, tia, porque a gente é novo, as meninas ficam olhando pra gente cochichando. Eu fiz, pronto, eu já falei com elas não vão ficar cochichando mais e vocês não podem estar chamando esses palavrões. A igreja é um lugar que a gente tem que estar para adorar a Deus. Você acha que Deus se agrada desse palavrão que você falou? Ele, não, tia. Eu fiz, então, você é um homem bonito. Oxe, um jovem tão bonito. Por que você está falando com essas palavras? Tia. Aí eu, pronto, bate aqui. Ele bateu na minha mãe e foi. Aí eu chamo outro. A mesma coisa eu falei com outro. Quando foi no outro domingo, eles estavam de novo. No outro domingo, eles estavam de novo. Então, é um jeito. Eles têm que se sentir importante. E não repreenda a criança na frente de todo mundo. Ah, sente. Não. Chama. Vem cá, fulano. Sente, tia tá contando a historinha. Ou pede para auxiliar. Porque sempre é bom ter 2 professoras na sala, né? Uma professora fica e você sai com ele, conversa. O que foi? Por que você tá assim hoje? Então, assim, evita repreender a criança na frente de todo mundo. Tenta ter um diálogo para ela se sentir importante. Porque, às vezes, a criança não conversa. Conversa, ela gosta de ser ouvida. Então, chama, ouve. O que foi? Por que você tá assim hoje? Por que você não tá indo para a salinha? Então, se foi você, desculpa. Se tia falou de um jeito que você não gostou, peça desculpa. Ela vai ver que você realmente se arrependeu. Então, realmente é um diálogo. O diálogo ajuda. Sim. E até assim, nós, né, como adultos, a gente precisa reconhecer que a gente erra também. E às vezes naquele dia a gente não está muito paciente, sabe? Sim. Aí a gente precisa realmente reconhecer. Para a criança entender que a gente erra, que a gente também volta atrás. Sim, e, né, fica uma dica também, né, para as professoras da salinha, reconheçam, né, quando a gente errar, né, saiba pedir perdão à criança. Peça ajuda também. Peça ajuda, exatamente, peça ajuda, né, se você não é o líder do Ministério Infantil ou do Kids, peça ajuda ao seu líder, né, sempre, se você serve no ministério, sempre procure estar se atualizando, né, sempre procure atividades dinâmicas, porque às vezes a gente tem um material pronto, né, então muitas vezes só pega o material, vai ser isso aqui hoje e não tem aquele preparo, né? Então, como Letícia bem falou aqui, a gente precisa se preparar. Então, se a sua igreja não tem recursos, crie os recursos. Isso. Né? Utilize os meninos como recurso. Bota um para ser Golias, um para ser Davi, um lá para ajudar para ser a Pedrinha. Isso. Né? Seja criativo, gente. Deus, ele é um Deus criativo. Ele nos criou do zero. Ele criou o universo, ele criou o mundo. E a essência de Deus está em nós. Então, nós somos pessoas criativas. Isso. Nós só precisamos pedir para o Senhor. Nós precisamos ser intencionais. Quando a gente fala sobre criatividade, a gente precisa ser intencional e pedir a Deus que coloque em nossas mentes, que aflore a criatividade que vem dele.
Isso. É isso que nós precisamos fazer. Então, Letícia, que episódio tão precioso. Esse papo da gente aqui hoje foi maravilhoso. A gente podia passar aqui horas, horas, horas e mais horas falando sobre ministério infantil, falando sobre crianças, né, que é um ministério muito importante na nossa igreja. Então, se esse nosso bate-papo de hoje, se essa nossa conversa de hoje, ela tocou o seu coração, eu quero pedir para que você compartilhe, para que você curta com alguém que você ama, com alguém que ama as crianças, né, com a sua liderança do ministério infantil. Se a sua igreja ainda não possui um ministério infantil, envia esse podcast para o teu pastor, né? Vai conversando com a tua liderança, porque é um ministério muito importante. Se você já serve nesse ministério, né? Procure, se você quiser depois conversar com Letícia, né, sobre ministério infantil, para você levar para sua igreja algo. Ela se disponibiliza a conversar. Eu já estou disponibilizando ela. Eu faço treinamento com evangelismo com crianças, como fazer uma EBF, como você fazer uma ação social com as crianças, Tarde Alegre. Então, se você quiser, é isso aí. Só me convidar. Deixa algum contato teu. Meu Instagram, Letícia Paula. Pronto, a gente vai colocar na descrição aqui do podcast. E aí a gente deixa lá. Tem muita coisa lá também, tem muitos vídeos, tem muita coisa lá. Maravilha. Então, gente, vamos juntos, né? Cuidar dessa nova geração com o amor de Jesus. E eu gostaria de finalizar esse episódio, né? Eu sou Dabnia Taide. E esse foi mais um Renovation Cast. Até o próximo episódio, gente. Tchau, tchau. Amém.